Boa tarde, pessoal. Vamos para nosso assunto da aula dessa semana, onde nós vamos estudar sobre o filo dos equinodermos e sobre os primeiros cordados, certo? O nome equinodermo, ele vem de equinos, onde quer dizer espinhos, e dermos quer dizer pele. Então, esse animal ele tem espinhos que saem pela pele, que saem da pele, certo? Vamos ver as principais características desse filo. Como eu disse, do grego equinos quer dizer espinhos e derma quer dizer pele, né? O filo possui cerca de 6.000 espécies descritas, todas marinhas, então todos os seres vivos, as espécies pertencentes aos equinodermos vivem no mar. Eles estão agrupados em 5 classes distintas, certo? Que são os asteroides, que são as estrelas do mar, os equinoides, que são representados pelos ouriços do mar e as bolachas da praia, os holoturoides, que são as holotúrias e pepinos do mar, e os crinoides, os crinoides, que são lírios do mar, e os ofiuroides, que são as serpentes do mar, certo? Vocês devem perceber que todos eles têm os espinhos que saem da pele, certo? Uns espinhos com espinhos maiores, outros com espinhos menores, ok? Vamos continuar. As características gerais desse filo: triblásticos, quer dizer, tem ectoderme, mesoderme e endoderme, então tem os 3 tecidos embrionários. Celomados, possuem a cavidade do celoma, então vão ter os seus órgãos internos bem desenvolvidos, graças a essa cavidade que aparece na fase embrionária. Não segmentados, o que é isso? Eles não possuem o corpo dividido em partes, então é um corpo inteirício. Simetria bilateral na fase larva e radial secundária na adultos, então eles vão ter uma simetria bilateral na fase larval. Bilateral é aquela que você parte no meio, né? E aí as duas partes da divisão seriam partes iguais. E radial é se você pudesse partir ela tem 5 eixos e esses eixos fossem parecidos. Como ele fala em secundária, é porque a gente vai ter um lado mais desenvolvido do que o outro, um pouco mais desenvolvido do que o outro na fase adulta. Deuterostômios, né? Então, deuterostômios são animais que na fase embrionária, na hora de formar o intestino primitivo do ser vivo, né, todo o sistema digestório do ser vivo, ele vai dar origem primeiro ao ânus, depois à boca. Então, eles têm esse diferencial. A partir dos equinodermos, eles têm esse diferencial. Até porque antes todos eram protostômios, quer dizer, dava origem primeiro à boca, depois o ânus. Aqui é primeiro o ânus e depois a boca. Endoesqueleto interno de origem mesodérmica. Então o esqueleto deles, eles têm um esqueleto interno e esse esqueleto é formado pela mesoderme, que é um dos 3 folhetos embrionários, certo? Ele fala aí, do ponto de vista evolutivo, as duas últimas características aproximam os equinodermos dos animais cordados, também deuterostômios e com a presença de endoesqueleto. Então a gente vai ver a partir dos cordados que todos os cordados, a partir dos equinodermos na realidade, né, todos esses seres que a gente vai estudar a partir de hoje, eles vão ter um esqueleto interno, né? E todos eles vão ser deuterostômios na sua fase embrionária. É por isso que o último filo a ser estudado antes de chegar nos cordados é justamente os equinodermos, porque evolutivamente se aproximam com essas duas características que todos os outros que estudamos antes, nenhum deles possui. Certo? Vamos continuar com mais características gerais. Os adultos têm hábito de vida, né? Eles vão ter um aspecto primitivo, alguns vão ser césseos. O que é ser césseo? Ficar preso, fixo em algum lugar, mas outros vão ser dotados de locomoção lenta, mas vão ter locomoção, né? Como as estrelas do mar, por exemplo. Além disso, a cabeça não é diferenciada, o sistema nervoso e os órgãos sensoriais são muito rudimentares. Então, apesar dele ter os 3 tecidos embrionários, eles vão ter algumas características rudimentares, né? Eles não vão ter cérebro, o sistema nervoso deles não é muito bem desenvolvido, né? E muito menos os seus órgãos de sentido também, são muito rudimentares, muito simples, vamos assim dizer, ok? E eles não possuem sistema circulatório, né? Eles vão ter um sistema chamado sistema ambulacrário, ou ambulacral, que o substitui, né? Mas eles não vão ter o sangue circulando ali, certo? Simetria radial. Frequentemente pentarradial, como eu disse a vocês, eles vão ter lá
5 eixos divididos, onde esses 5 eixos são traçados vão dar mais ou menos lá idênticos, né? As suas fases larval, como a gente já tinha falado, simetria bilateral, eles vão ter vida livre, não há tanto, vão poder se espalhar pelo oceano, né, até se transformar no adulto, e aí os fixar em algum local, ou ter movimentação, mas essa movimentação lenta. O sistema ambulacral dele é o grande diferencial, já que eles não possuem um sistema circulatório, certo? E vocês estão vendo ali que aparece hidrovascular. Por que hidrovascular? Hidro vem de água. Então, esse sistema ambulacrário ele vai fazer com que esse animal consiga se locomover. Ele vai ter várias funções importantíssimas para esses animais. A primeira locomoção, através da entrada e saída de água por dentro desses canais, certo? Mas vamos lá. É exclusivo desse filo, né? Aí ele diz, trata de um sistema de tubos e bolsas cheias de água no mar. Então esse sistema, ele, como eu disse a vocês, de vasos, ele vai encher de água, e aí essa pressão de encher e cercar por dentro dos vasos vai fazer com que ele tenha movimentos através desse sistema ambulacral, certo? Aqui a gente mostra aqui, ó, a parte central aqui, que é o ducto pétreo, e os canais ambulacrais, né? As ampolas, perdão, aqui, e os canais ambulacrais aqui, ó. Então cada traçado desse aqui vai ter um canal para cada braço desse da estrela do mar, certo? Ele mostra novamente aqui, ó. Então estruturas que são importantíssimas, né? Aí o que é que acontece? Nós temos aqui a placa madrepórica, certo? Que é essa estrutura aqui. Perdão. Então a placa madrepórica é essa estrutura aqui, por onde a água vai passar, e ela vai depois cair por esses 5 ductos que a gente tem aqui, 5 canais que a gente tem aqui, certo? Aí ele diz aí, funcionamento do sistema ambulacral. A água penetra no sistema através da placa madrepórica, como eu tinha falado, certo? E esta é ligada aos 5 tubos, aos 5 canais, né? Radiais que a gente está vendo aqui, são 5 nesse caso aqui, ductos radiais, e esses canais vão distribuir a água inteiramente ao corpo. Então a água vai estar passando por dentro desses canais aqui. A gente também percebe que nesses canais a gente tem pequenas bolsas musculosas, que são essas bolsas aqui. Deixa eu tentar colocar o mouse aqui, porque ele não está indo. Deixa eu só voltar aqui para ver se ele reaparece. Não. Então vamos lá. Vocês estão vendo aqui no canal radial que de lado do canal a gente tem 2 bolinhas, né? Pares de bolinhas. Essas pares de bolinhas são as bolsas chamadas de ampolas. Elas que se enchem e que secam, e essa pressão dentro desses vasos vai fazer com que eles consigam, por exemplo, se locomover, certo? Vamos lá. Eles têm espinhos, como a gente já falou desde o início, né? O nome equinodermo vem de espinhos que saem da pele, né? Outras estruturas importantes são chamadas de pedicelárias e as pápulas, certo? Os espinhos ligados ao esqueleto, quer dizer, partem direto do endoesqueleto, esqueleto interno, e passam pela epiderme, perfurando, e ali serve de defesa do organismo desse corpo. Então é uma forma deles se defenderem de predadores, esses espinhos, né? Nós temos aqui as outras estruturas, que são as pedicelárias, as estruturas que removem detritos que aderem ao corpo. Então eles são responsáveis por eliminar, por fazer a limpeza do corpo desses animais, de sujeira, de detritos que grudem no corpo deles, né, fazendo que eles permaneçam limpos. A gente tem as pápulas, projeções da parede corporal revestida por epiderme, que aumenta a superfície e trocas gasosas. Então ele vai precisar de estruturas que façam a troca do gás, quer dizer, façam a troca do oxigênio pelo gás carbônico, certo? O sistema digestório deles é completo, eles possuem, lembre-se, toda vez que a gente vê o nome do sistema digestório completo, é porque o animal possui boca e possui ânus, certo? A digestão é extracelular, né, com a absorção intestinal dos nutrientes e distribuição dos mesmos pelo líquido celomático, pelo líquido do celoma, certo? Então, a digestão é fora da célula, ela acontece dentro do intestino. Esses animais têm uma coisa bem interessante, que geralmente a boca é na parte de baixo e o ânus na parte de cima. E o que é que acontece? Quando eles vão se alimentar, o intestino deles sai pela boca. A gente vai ver um vídeo depois que mostra bem isso aí. O intestino ele sai todo pela boca para engolir, vamos assim dizer, o alimento,
jogar as enzimas digestivas nesse alimento e depois o intestino volta, entra novamente pela boca. Então é bem interessante essa parte de alimentação dos equinodermos, certo? Além disso, alguns deles na boca têm 5 dentes que são feitos de calcário, certo? E essa estrutura a gente chama de lanterna de Aristóteles. Vai servir para ele raspar, né? Aqui está ela aqui. Vai servir para ele raspar a carapaça de alguns animais, de uma ostra, de um mexilhão, por exemplo, que são animais que servem de alimentos para os equinodermos, certo? Vamos lá, sistema respiratório e excretor. As trocas gasosas deles ocorrem por meio de brânquias, né? Então eles têm brânquias que vão, como os peixes, que vão fazer, é o órgão que faz a troca do gás carbônico pelo oxigênio, né? E novamente o líquido celômico, o líquido que tem por dentro do corpo dele, é quem vai levar o oxigênio para as células do corpo. Então, mesma coisa com os nutrientes para todas as células. Esse líquido celômico é muito importante porque ele faz o trabalho, por exemplo, que o nosso sangue faz no nosso corpo. O sistema nervoso deles, como eu já tinha dito, né, é bem rudimentar, bem simples. Eles não têm um cérebro desenvolvido, por exemplo, como vimos no polvo, né, um dos nossos últimos assuntos lá atrás. Ele vai ter ali essa parte aí que se chama de nervo neural, quer dizer, um nervo central, e tem os nervos radiais que partem ali junto com os pés ambulacrários deles, certo? Então vão ser importantes para fazer essa parte de movimentação dos pés ambulacrários desses animais. Vai servir para isso, basicamente, o sistema nervoso deles. A reprodução deles, certo? Eles sexuada, mais dioicos, que é isso, vocês vão ter lá os sexos separados, masculino e feminino. O desenvolvimento dele é indireto, que é isso, existem fórmulas larvais, eles vão ter mais de um tipo de larva, né? A fecundação é externa, dentro do corpo feminino do animal. A gente já falou que as larvas podem ser em simetria bilateral, né? Aqui a gente tem mostrando algumas das larvas, os exemplos de larvas desses animais. Como eu disse, alguns vão ter mais de um tipo de larva, né? A gente vê aqui, ó, larva jovem, larva braquiolária, metamorfose, adulto jovem. Então eles vão ter uma fase de desenvolvimento de mais de uma fase larval até chegar à fase adulta, certo? Mas o que se deve lembrar é que a reprodução deles é sexuada, os sexos são separados, a fecundação é dentro do corpo feminino e existem as fases larvais. A gente chama isso de desenvolvimento indireto, quando tem uma fase larval. Aqui a gente tem o vídeo. Vamos ver o vídeo aqui sobre eles. Like an advancing army, the sea stars move into position, slowly but surely working their way up toward their victims. The mussels cannot run or fight. All they can do is hide within their shells as their killers crawl over their bodies. Sensory tube feet sweep over the tightly packed mass of shells, searching for any gap in the mussel's defenses. Settling on its victim, the sea star hunkers down and begins its attack. The first wave of the assault begins with the tube feet, which use hydraulic pressure to pry open any gaps in the mussel's shell. Next, the sea star deploys its most unusual weapon, its stomach, which moves out of its body to digest its prey alive. Vai jogar lá em cima do intestino, vai absorver o intestino tudo aí. Even in time-lapse, it is hard to see the sea star's attack. But a miniature camera tucked within the mussel's shell gives us the first look ever at the carnage that unfolds here every day. Once the tube feet have physically breached the mussel's defensive line, the sea star's translucent stomach begins the final assault. The animal actually pushes its stomach inside the mussel's shell, unfolding like a fatal flower.
The stomach unleashes a volley of chemical weapons, digestive juices that dissolve the muscle's soft pink flesh. All that's left is a nutrient-rich soup, a broth that's quickly absorbed by the sea star. Having assimilated the muscle, the sea star's stomach pulls away, and the animal moves on, leaving behind an empty shell. Without the benefit of speed, brains, or brawn, sea stars are amazingly successful predators, hunting with efficiency any lion would envy. Bem, finalizamos equinodermos, vamos para o filo dos cordados, iniciar os cordados, certo? São animais mais complexos e que incluem nossa espécie entre elas. Quais são as características gerais de todos os cordados? Triblásticos, celomados, deuterostômios, repetindo. Na fase embrionária origina primeiro ânus, depois a boca. E os cordados apresentam metameria, que isso é mais visível na fase embrionária. A metameria é o corpo dividido em partes, certo? Então todos os cordados têm essas características gerais aí. A gente tem aqui um feto de um cordado. Características exclusivas, que só pertencem aos cordados. Todo cordado vai ter tubo nervoso dorsal, o que na nossa espécie, por exemplo, dá origem ao nosso cérebro e a coluna espinhal, em todos os nervos. Todos os cordados vão ter notocorda, certo? Todos os cordados vão ter fendas farígenas e todos os cordados vão ter cauda pós-anal, nem que seja na fase embrionária, como a gente viu aqui em cima. Dá pra gente ver aqui claramente uma caudazinha aqui, até a nossa espécie tem cauda, certo? Então vamos lá. Aí está a representação do anfioxo, que é um protocordado, e aqui a gente vê cérebro, tubo nervoso dorsal, certo? Aqui embaixo, ó, a notocorda, que é essa lilás aqui, que aqui em cima seria essa que não está pintadinha, certo? E aqui embaixo as fendas farígenas. Então todos, em alguma fase da sua vida, todos. E isso é exclusivo dos cordados, lembre-se disso. Só os cordados possuem tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas farígenas e cauda pós-anal, certo? As 4 características que só os cordados possuem. Vamos lá. Classificação dos cordados. Aí ele diz aqui, são animais, existe primeiro o grupo dos protocordados, que são os primitivos, os mais antigos, animais de pequeno porte e todos marinhos. E eles se dividem em 2 grupos, os céfalos cordados e os urocordados. Vamos ver sobre os dois aqui. Céfalo cordado, o principal exemplo é o anfioxo, que é esse aí, ele parece um peixinho, é um anfioxo. Ele possui 5 centímetros, A notocorda dele persiste durante toda a vida, então ele tem notocorda desde a sua fase embrionária e até por toda a sua vida, certo? E mais, o nome é céfalo-cordado porque essa notocorda parte diretamente do cérebro, Aí ele diz aqui, ó, notocorda estendendo-se da cabeça até a cauda. Então a notocorda está presente e passa por dentro de todo o corpo do animal, por isso o nome é céfalo-cordado, notocorda que parte desde o cérebro, ok? A gente tem aqui outro desenho aqui dele, tentáculos, boca, faringe, o coração com átrio, Então ele tem todas as estruturas e tem a cauda aqui, como a gente já falou, fendas farígenas, cauda pós-anal, notocorda e tubo nervoso dorsal. Então as 4 características que todo cordado possui, certo? São animais filtradores, que é isso, eles se alimentam de detritos que entram pelo corpo deles, certo? E gostam de viver enterrados na areia. Os urocordados, certo? Um dos principais representantes são esses aí, são as acídeas. Também são animais de pequeno porte e vão viver lá marinhos, certo? Vamos lá. A acídea, ela possui 8 centímetros de altura, ela lembra, uma esponja, mas não é. Por que não é, professor? Porque ela é um cordado, a esponja não tem as 4 características em nenhuma fase lá, nem na fase embrionária, fendas farígenas, tubo nervoso dorsal, notocorda e cauda pós-anal, ela não possui nenhuma delas, certo? A notocorda e o tubo nervoso dorsal só existem na fase de larva neste animal.
Então, na fase larval, está presente notocorda e o tubo nervoso dorsal. Depois elas desaparecem, elas somem, certo? Então, na fase de larva, a gente vai encontrar a notocorda e o tubo nervoso dorsal. Na fase adulta, ela some, ela desaparece, ok? São filtradores também, né? Por isso que até parecem, eu falei, com as esponjas, e vivem presos, fixos a um substrato, uma rocha ou no solo do mar, certo? Possuem túnica, por isso são chamados de tunicados. E outra coisa, o nome urocordado é porque uro vem de cauda e cordado vem de notocorda, certo? Então o que é que acontece? A notocorda deles vai ser na região da cauda, na fase de larva. Tranquilo? Certo? Aqui está a fase larval e a notocorda está presente na cauda, como eu falei aí para vocês. Certo? Outros detalhes. Os protocordados, eles não possuem vértebras, certo? Então eles são cordados. Não confunda a palavra cordado com vertebrados. São duas coisas totalmente diferentes, né? Os cordados, como eu falei, são os que possuem as 4 características: tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas farígenas e cauda pós-anal, certo? Não importa se elas aparecem na fase adulta, na fase embrionária, em algum momento da vida desses animais, eles possuem as 4 características. Isso são os cordados. Os vertebrados são os que possuem vértebra, por exemplo, como nós. Então nós temos as vértebras da nossa coluna, né? Nossa coluna vertebral é formada. Esses animais aqui não têm coluna vertebral, certo? Mas vamos lá. O subfilo dos cordados é o subfilo vertebrado, ou chamado de craniata, onde estamos presentes os seres humanos, certo? Eles possuem tecido cartilaginoso, né, ou ósseo. Então a gente vai ter os que possuem tecido cartilaginoso apenas, como por exemplo o tubarão, a arraia, e a gente vai ter os que possuem tecido ósseo, como nós temos no caso os dois, né, cartilagem e ossos. Os vertebrados, veja a característica que é do subfilo vertebrado ou craniata, certo? Nos vertebrados, a notocorda, que é formada na sua fase, né, embrionária, ela se transforma em crânio e coluna vertebral, né, cuja função é proteger o que? O cérebro de pancadas e sustentação do corpo inteiro com a coluna vertebral. Então ela vai formar todo o esqueleto, vamos assim dizer, do animal. Então veja que interessante, né? A notocorda se transforma em crânio e coluna vertebral, né? E qual a importância disso? Por exemplo, nossa espécie, qual a importância da coluna vertebral? A coluna vertebral, ela abriga o tubo nervoso dorsal, né? Que parte do nosso cérebro e passa por dentro da coluna vertebral. Então, todos os nossos nervos, o sistema nervoso central, a coluna espinhal, ela desce por dentro da coluna vertebral. Então, ela é uma proteção do nosso sistema nervoso, certo? É por isso que quando alguém sofre um problema na coluna vertebral, uma quebra de vértebra, ela pode ter uma lesão, porque pode atingir o nervo central, né, do sistema nervoso central, e a pessoa ficar com sequelas pro resto da vida, certo? E os vertebrados são divididos taxonomicamente em 7 classes, que é o que nós vamos estudar a partir do próximo assunto, certo? Os ciclostomas ou ciclostomados, os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, os osteíctes, que são os peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, né? Então ainda temos nesse bimestre 1, 2, 3, 4, 5 capítulos pela frente, né? Vamos estudar os peixes, vamos estudar os anfíbios, os répteis, aves e mamíferos, certo? Então espero que a aula tenha sido legal. Qualquer dúvida me procurem pelo WhatsApp ou comentem aqui no vídeo, né? Curtam, compartilhem com seus conhecidos, com seus colegas. Vamos divulgar conhecimento, certo? É importantíssimo nessa época de pandemia, como eu sempre falo, a gente tá divulgando conhecimento para as pessoas, né? Compartilhem, se inscrevam no canal, levem a seus amigos, certo? Comentem, tirem dúvida, não fiquem com dúvida. É importantíssimo que vocês não fiquem com dúvida depois da aula. Se ainda não compreenderam, assistam mais uma vez, ou como eu disse, me procurem para tirar as possíveis dúvidas, certo? Então um abraço a todos e até na próxima aula. Tchau, tchau.